Olá pessoal, tudo bem? Sou o Gustavo aqui do Ortec Ortopedia, eu estou com a Carol aqui da Conviver, psicopedagoga. A gente está no início de ano, janeiro, a gente vai estar falando um assunto pertinente sobre matrícula no colégio de crianças especiais, crianças com deficiência. A Carol é especialista nesse assunto, a gente vai estar trazendo quais são os requisitos necessários para escolher da escola. Ela vai estar falando para a gente, auxiliando a gente, os pais a escolher uma escola mais adequada para as crianças. Isso mesmo, Gustavo. Bom, o que a gente leva em consideração para escolher uma escola para o nosso filho? Ainda mais para uma criança que tem uma necessidade especial, tem algum tipo de deficiência. Bom, a primeira coisa que os pais têm que ter em mente, Gustavo, é que assim, não existe a escola ideal. Eu não posso dizer assim, a escola A é melhor do que a escola B. Então, o que os pais devem pensar? Qual é a escola que atende às necessidades do meu filho? E aí a gente tem que pensar um pouquinho no conceito de inclusão. A inclusão, ela é uma lei, né, que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então a inclusão é um direito da pessoa que tem deficiência, tem algum tipo de transtorno e precisa ser atendida na rede regular. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as escolas não podem negar matrículas para estas crianças, tá? Então acho que isso é uma coisa bem importante dos pais saberem. As escolas não podem negar, nem as particulares, nem as públicas, o ingresso de uma criança com deficiência ou com algum tipo de limitação. Carol, dentro disso que você falou que as escolas elas não podem negar, né? Isso. Se porventura a escola passar a se negar ou criar dificuldade na matrícula ou na escolha do pai e da mãe, como que o pai e a mãe ele pode estar lidando? Quem que eles podem estar procurando para lidar com esse tipo de situação? Uma ajuda é sempre procurar o núcleo regional de educação, tá? E aí, dentro lá do núcleo, o núcleo vai orientar os pais, mas os pais podem também procurar a promotoria do Estado. É uma forma de garantir a lei, aquilo que está assegurado na lei da educação, né? Que é a inclusão escolar para todas as crianças. Sim. O que você considera, os pais também têm que considerar imprescindível numa escola para uma criança com deficiência, que ela tem uma necessidade maior de atenção? O que seria requisito assim, para essa escola atender bem a criança? A gente pode pensar em dois aspectos, Gustavo. O primeiro é assim, é toda a questão de acessibilidade na escola, né? É uma criança cadeirante, então assim, há rampas de acesso, elevadores, todas essas questões que agilizam e facilitam a mobilidade da criança no ambiente escolar. Mas eu te diria que assim, não é só de rampas e banheiros adaptados que uma escola inclusiva se faz. A gente tem que pensar muito, é assim, a escola tem uma pedagogia que é inclusiva, o que ela pode proporcionar para o meu filho? Muitas vezes a gente entende que inclusão é quando, por exemplo, se adapta algo para uma criança com deficiência, mas isso não é inclusão. Inclusão é quando a gente traz toda a turma para trabalhar junto, né? Então, por exemplo, uma escola inclusiva que tem uma pedagogia mais inclusiva, eu te diria assim, que numa aula de educação física, ela vai proporcionar, por exemplo, uma modalidade esportiva que a criança cadeirante possa também participar. Então, eles vão ter aula de vôlei, nós vamos fazer vôlei sentado, né? Tem uma série de modalidades, por exemplo, esportivas que a gente vê nos Jogos Paralímpicos e que podem ser adaptadas ao ambiente escolar. Futebol de mão, vôlei sentado, algumas escolas têm outros exemplares, por exemplo, de cadeiras de rodas. Então a gente vai aprender a jogar basquete sentado. Aí você talvez me pergunte assim, mas as crianças ditas normais também? Sim, porque isso é inclusão. É colocar todo mundo numa situação onde todo mundo pode aprender. Então, por exemplo, as crianças que não têm uma limitação, elas vão aprender que, por exemplo, manejar uma cadeira de rodas não é simples, mas ao mesmo tempo elas também estão aprendendo assim, que quem está numa cadeira de rodas também tem possibilidades, também pode aprender, pode fazer um esporte, né? Numa aula de matemática ou de português, uma criança que tem uma dificuldade com a apreensão do lápis. Então assim, vamos montar um equipamento, a gente pode fazer com borrachinhas, enfim, e hoje todo mundo vai escrever assim. Então eu te diria que talvez esse aspecto
seja muito mais importante do que as rampas, os elevadores, os banheiros adaptados. Então é importante a gente perceber que não só a estrutura física da escola em si, como o preparo dos professores, é toda uma cultura, né? Seja das pessoas que estão lá, do corpo pedagógico. Sem dúvida. E dentro do que a gente vê no Brasil, assim, que a gente está aqui em Foz, mas no contexto geral do Brasil, assim, como que você vê as escolas, assim, a situação delas no Brasil para estar atendendo essas crianças, Carol, pela sua experiência? Infelizmente a gente entende que assim, a inclusão ela é uma lei, mas ela não se efetiva em todos os espaços escolares. Mas eu vejo assim que o modelo de inclusão que a gente tem hoje, ele não é o melhor, mas nós estamos caminhando para evoluir esse conceito. Então isso é muito importante. Para mim, particularmente, a inclusão é um caminho sem volta. Embora as políticas públicas queiram voltar a segregar as pessoas em espaços diferenciados, a inclusão é um caminho sem volta. A gente precisa entender que todo mundo aprende, todo mundo se beneficia estando no mesmo espaço, aprendendo a respeitar os outros, aprendendo com o diferente. Isso é muito importante, isso é aprendizado para a vida. Isso, eu acho até que é importante a Carol estar citando esse tema da inclusão como uma coisa muito mais extensa, mais ampla, porque até então a gente vai conversar com as pessoas e elas acham que a inclusão só se refere à estrutura, à rampa, e vai muito além disso, vai muito além da cultura da escola. E eu vejo que a gente está evoluindo no Brasil, mas acho que também ainda falta informação, né, Carol? Isso é importante a gente estar gravando aqui, até para trazendo para os pais, para as mães, para as pessoas que até então não trabalham com esse tema, que não tem uma pessoa próxima. A gente só descobre, vê as reais dificuldades quando a gente está próximo desse tema, né? Quando está próximo dessa situação. E assim, na verdade, os pais, quando chega uma criança, né, quando há uma gestação, você faz 1000 planos para esse filho. E aí, quando vem uma criança com deficiência, com algum tipo de limitação, quer dizer, os pais primeiro eles vivenciam esse luto, né, esse luto das expectativas e tudo, e aí os pais começam a procurar informação. E isso é muito importante. Os pais precisam procurar informação para saber assim, ó, o que é que eu tenho direito dentro da escola. Por exemplo, uma criança que tenha uma limitação muito grande de movimentação, dentro do espaço escolar, ela tem direito, tanto na escola pública quanto na escola privada, ela tem direito de ter um auxiliar dentro de sala. Para quê? Para ajudar com as trocas, se for necessário com a alimentação, né? Então, assim, quanto mais a gente tem a percepção dos nossos direitos, com mais tranquilidade e com mais assertividade, nós procuramos os lugares adequados e buscamos os direitos para nós e para os nossos filhos, né? Fica mais fácil. Exatamente. Então, assim, conhecimento é fundamental, né? É ele que vai ajudar, que vai auxiliar. Por exemplo, né, quando você, uma família vem aqui procurando, por exemplo, uma cadeira de rodas, você passa todas as informações sobre aquela cadeira de rodas, sobre o como usar, a manutenção, quanto tempo ela dura, todas essas questões. E por que as pessoas passam a saber disso? A partir do contato com você. Então, assim, isso é muito importante, né? Que a gente vai estudar, que a gente vai saber, que vai procurar orientação. A gente não sabe de tudo, mas a gente tem muito lugar para procurar, né? Isso é muito importante. Tem associações, né? Enfim, lugares como a Ortec que podem orientar as pessoas ou indicar outros profissionais nesse sentido. Então, assim, é importante que as famílias elas criem essa rede de atendimento, essa rede de suporte para buscar essas informações e, sem dúvida, atender da melhor forma o filho. É legal que a Carol está falando, pessoal, porque eu trabalho com esse público há 5, 6 anos, né, cadeirantes, amputados, crianças especiais, e até então trabalhar, a gente vivia numa bolha, assim, eu falo por mim também, porque a gente só sabe lidar com esse tipo de situação quando a gente passa a trabalhar, quando a gente vê o dia a dia da família. Sim. O quanto que é preciso essa parte de inclusão, de necessidades especiais. Então, quanto mais informação a gente trazer para o público, eu acho importante, né, para as pessoas também sair dessa bolha, né?
passar a gente ter mais inclusão não só na questão da estrutura física, mas como a cultura em si. Exatamente. A cultura inclusiva deve permear todos os espaços, né? Todos os espaços, isso é muito importante. Isso, volto a reforçar, né? Auxilia nos aprendizados, a gente tem muito que aprender em termos de resiliência, de capacidades com essas pessoas, a gente aprende a empatia, tolerância, né? Estar com os outros, aprender com o diferente, né? A zona de conforto é um lugar muito gostoso, mas nada cresce nesse lugar, né? A gente precisa se desinstalar também e se abrir para essa pessoa que é diferente da gente, mas que sem sombra de dúvidas é extremamente cheio de capacidades e de potencialidades, não tenho a menor dúvida disso. Sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e quem for procurar uma orientação, precisar de ajuda nesses detalhes, a Carol da Conviver ela pode ajudar vocês. Vou pedir para a Carol falar um pouquinho como que a clínica pode estar oferecendo esse tipo de ajuda. Bom, eu faço, além de orientação para os pais, né, a Conviver, e também trabalho com atendimento clínico psicopedagógico. Então, referente a todas as questões de aprendizagem, a gente pode auxiliar, né, as crianças que tenham, crianças, jovens que estejam com esse tipo de dificuldade relacionada à aprendizagem. E a Conviver também trabalha com orientação de pais. Então, os pais que estiverem precisando de um auxílio, de uma ajuda, enfim, eu também estou lá para auxiliar esses pais. Ótimo. A gente vai deixar o link da Carol embaixo, você que precisar de ajuda, de auxílio, a gente vai estar deixando contato embaixo, só entrar em contato com a Conviver e que a Carol vai poder ajudar vocês. Ok, muito obrigada, Gustavo, foi um prazer, eu sempre gosto muito de vir aqui para esse nosso bate-papo. Acho legal, é importante a gente estar trazendo conteúdo, informação para esse público, que até então a gente vê que falta informação nesse sentido. Sem dúvida.